Na questão número 2, a questão número 2 da FUVEST de 2019, ela é uma questão que envolve a análise de gráficos com relação a quê? A 4 ambientes e os fatores abióticos que podem interferir nesse ambiente, tanto quanto a biodiversidade dos organismos, como a questão da produtividade, né? A produtividade fotossintética, a produção de matéria, produtividade bruta, que seria todo o carbono orgânico que pode vir a ser sintetizado a partir do carbono inorgânico disponível na atmosfera. E também as variedades de adaptações de animais a climas frios. Então a gente vai analisar uma questão bem interessante, que foi uma questão da FUVEST, do seu vestibular de 2019, é a questão de número 2. Olha, o comando da questão diz assim para vocês: os gráficos mostram informações sobre fatores abióticos. O que são fatores abióticos? Fatores que não têm vida, naturalmente, mas que interferem na dinâmica dos organismos vivos. Aqui quais são os 3 fatores abióticos que foram apresentados nessa questão? Pluviosidade, ó, a pluviosidade aqui, a temperatura e a duração do dia, certo? Então, o índice de pluviosidade, a temperatura e a duração do dia em termos de horas e minutos. São os 3 fatores abióticos que a gente observa. E em 4 locais. Ele chamou L1 local 1, L2 local 2, L3 local 3, L4 local 4. Então ele analisa os 4 locais quanto à pluviosidade, certo? Ele observa aqui, ó, os 4 locais com relação à temperatura e com relação à duração do dia na vegetação nativa. A duração do dia é mostrada com o tempo decorrido entre o nascer e o pôr do sol. Pois vamos lá. No item A diz, considerando L1 e L4, então somente 2 locais. Quais são os 2 locais que no item A você tem que avaliar? Apenas o local 1 e o local 4, tudo bem? Em qual deles se espera encontrar maior variedade de adaptações de animais a climas frios? Olha, aproveitando inclusive, quando você fala de adaptação de animais a ambientes, tá? Item A. Existe um grupo de seres vivos que a gente classifica como organismos endotérmicos. Anota isso aí para vocês, ó. Classificação de animais com relação aos seus metabolismos, ó. Animais endotérmicos. Lázaro, o que seria um animal endotérmico? Vamos analisar graficamente o que seria um organismo, o que seria um animal de características endotérmicas. Você avalia, em média, 2 aspectos importantes para a classificação de um animal quanto a esse aspecto de endotermia. Primeiro, a questão da taxa metabólica dele, certo? Como é que fica, gente, ó, a taxa metabólica do indivíduo com relação à variação da temperatura. Ó, variação da temperatura ambiental. Nós estamos fazendo a seguinte, ó, da temperatura ambiental. Você vai fazer uma análise juntamente aqui comigo, tá certo? De como é que ficaria o gráfico, da variação da taxa metabólica de um animal com relação à variação da temperatura do ambiente, se ele for um animal endotérmico, tá certo? Se ele for um animal endotérmico. Se eu colocar aqui para vocês, ó, que nesse intervalo de tempo, de temperatura, aliás, de 30 graus, para aproximadamente, vamos colocar aqui, ó, 36 graus. Nesse intervalo de 30 para 36 graus, qual vai ser a taxa metabólica desse animal? Ela fica baixa. Estou afirmando para vocês que a taxa metabólica de um animal endotérmico, quando a temperatura do ambiente é entre 30 e 36 graus, ela é uma taxa metabólica baixa. Por quê? A maioria das enzimas, elas necessitam de uma temperatura ótima para manter seu funcionamento, para manter seu sítio ativo disponível para catalisar as reações. Em média, essa temperatura ótima, ela vai variar entre 33 a 35 graus. Então, se um animal, ele está num ambiente onde a temperatura do ambiente é praticamente a mesma temperatura que ele tem que manter internamente para o funcionamento metabólico, o que vai acontecer?
essa taxa metabólica ela fica baixa. Porque ele não precisa utilizar de seu metabolismo para aumentar suas taxas metabólicas, uma vez que a temperatura do ambiente é semelhante à que ele necessita manter internamente. Isso fica claro? Pois vamos lá. O que acontece? Se ele vai para ambientes, mais frios, ambientes onde as temperaturas são o que, gente? Mais baixas, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que aumentar o metabolismo. Para que um animal, qual é a necessidade de um animal endotérmico aumentar seu metabolismo quando a temperatura fica mais baixa? Porque quando a temperatura vai ficando mais baixa, ele vai perdendo calor para o sistema, ele vai perdendo calor para o ambiente. Se ele perde calor para o ambiente, teoricamente ele teria que gerar calor na mesma proporção que ele perde. Porque se ele não gera calor na mesma proporção com que ele perde para o ambiente, ele vai ter suas temperaturas internas diminuídas. E as temperaturas internas diminuindo, ele não consegue manter suas taxas metabólicas. Então a gente pode concluir que no gráfico, olha só, o gráfico de um animal endotérmico, o que vai acontecer? Ambientes mais frios. O que esses ambientes mais frios irão exigir? Um aumento das suas taxas metabólicas. Portanto, quanto mais frio o ambiente, quanto menor a temperatura do ambiente, maior vai ser a taxa metabólica. Você pode, portanto, concluir que nesse intervalo aqui, ó, o que está acontecendo? A diminuição da temperatura ambiental encontra-se relacionada ao aumento da taxa metabólica. Então, nesse caso, você afirma que animais endotérmicos, animais endotérmicos aumentam seu metabolismo, eles aumentam o seu metabolismo para adaptar-se a ambientes de baixa temperatura. Lázaro, qual seria esse metabolismo que eles irão aumentar? Os metabolismos geradores de calor, certo? Então, nesse caso aqui, o animal tem que aumentar suas taxas metabólicas oxidativas, que são os mecanismos geradores de calor, certo? Lázaro, me cita aí 2 grupos importantes de animais vertebrados que têm características endotérmicas. Aves e mamíferos. As aves e os mamíferos são considerados organismos endotérmicos. Indivíduos que sua temperatura não sofre grandes oscilações com a variação de temperatura do ambiente. Mesmo que o ambiente venha a oscilar a temperatura, o animal não. Por quê? Porque ele utiliza-se do próprio metabolismo para gerar calor quando a temperatura do ambiente baixa. Então ele tem mecanismos adaptativos para isso. Por isso que os animais endotérmicos, eles estão mais adaptados a estas variações climáticas, essas variações de temperaturas, tá certo? Lázaro, você poderia me dizer qual foi um aspecto da fisiologia, da anatomia das aves e dos mamíferos que contribuiu para esse comportamento endotérmico? Indiscutivelmente, pessoal, o coração tetracavitário desses animais. Professor, o que o coração tetracavitário de uma ave e o coração tetracavitário de um mamífero veio a contribuir para a endotermia? Corações tetracavitários, eles têm como característica uma circulação dupla, completa, fechada. Circulações duplas, completas e fechadas, elas favorecem maior metabolismo. Elas favorecem taxas metabólicas maiores processos oxidativos. E esses mecanismos de maior eficácia oxidativa são maiores geradores de calor, fazendo com que em ambientes de temperaturas mais baixas, os indivíduos endotérmicos conseguem manter suas temperaturas internas diante de pequenas oscilações. Na prática, gente, não existe animal de temperatura constante. O que na verdade existe são animais
que têm suas temperaturas internas sofrendo pequenas oscilações em relação ao do ambiente. E esses animais em que suas temperaturas internas oscilam menos, deve-se a seus metabolismos oxidativos, as maiores taxas resultantes disso. E aí eu repito, a questão do coração tetracavitário, da dupla circulação fechada e completa de aves e mamíferos contribuiu para isso. Você sabe que anatomicamente, a diferença do coração da ave para o coração do mamífero é só o arco aórtico. Enquanto em nós mamíferos, o nosso arco aórtico vai para a esquerda, nas aves o arco aórtico vai para a direita. Porém, esse tipo de curvatura do arco, aórtico, não interfere no mecanismo da circulação dupla fechada e completa, fazendo com que esses dois grupos de animais vertebrados sejam de altíssimas taxas metabólicas, considerados animais o quê? Endotérmicos. Quando a temperatura também, moçada, aumenta, ambientes mais quentes, o que vai acontecer? Animais endotérmicos, também aumentam suas temperaturas. Só que aqui vem um detalhe. Aumenta suas temperaturas? Não, aumenta seus metabolismos, Só que o metabolismo aqui aumenta não como gerador de calor. O que você precisa perceber? Se o animal endotérmico, ele está num ambiente em que a temperatura é praticamente a mesma que ele tem que manter internamente, o metabolismo fica o quê? Baixo. Agora, se ele vai para ambientes mais frios ou mais quentes, o que ela faz com o metabolismo? Aumenta. Só que os metabolismos que aumentam com o aumento ou a diminuição da temperatura são diferentes. Aqui, o tipo de metabolismo que aumenta é o gerador de calor. Aqui, o tipo de metabolismo que aumenta é o dissipador de calor, porque ele tem que perder calor para o sistema. Quando você vai para os ambientes L1 e L4, certo? O que você observa? O ambiente L4, certo? O ambiente L4, ele tanto tem uma temperatura máxima, o quê? Menor, ele tem uma variação de temperatura menor, como ele também tem a duração do dia, comparado com o L1, menor. Então, menor duração do dia, menor variação da temperatura, mantendo-se temperaturas mais o quê? Baixas, em termos de frequência. E, inclusive, o índice de pluviosidade, o índice de pluviosidade, ele é menor também no L4. Assim como a temperatura média mais baixa, assim como a duração do dia menor quando comparado o quê? Ao L1. Isso implica nós afirmarmos que nesse ambiente, nesse local, local 4, é necessário que existam animais mais adaptados ao frio, certo? Então os animais mais adaptados ao frio encontram-se no ambiente 4, no L4. Por quê? Porque caracteriza-se por um ambiente de menor variação de sua temperatura, de menor variação da amplitude da temperatura e menor duração do dia, o que exige animais ou endotérmicos, que conseguem ser maiores geradores de quê? De calor, ou animais que têm outras adaptações, como um tecido adiposo mais espesso, mais pelos no corpo, mas o fato é, neste local 4, neste ambiente 4, por conta de suas características abióticas, é o local onde você precisa de animais mais adaptados ao frio. No item B, ele diz assim, considerando apenas dois locais. Quais os dois locais, gente? O L2 e o L3. Então, L2 e L3. Qual deles você vai ter maior produtividade primária bruta, chamada PPB, em um campo nativo ao longo de um ano? E ele pede para que você justifique a resposta. Olha só, produtividade primária bruta. O que é a produtividade bruta? É toda a síntese de carbono orgânico a partir do carbono inorgânico. Nós estamos falando, gente, de taxa fotossintética. Ele quer saber em que local, em que ambiente, considerando apenas o local 2 e o local 3, nós iremos ter uma maior taxa fotossintética, uma maior produtividade bruta. Ele não fala de liquidez, Ele não veio a perguntar o que é produtividade primária líquida, mas a bruta, maior taxa fotossintética. Até porque nós poderíamos estar nos referindo a um ambiente clímax. E caso fosse um ambiente clímax, a taxa de produtividade bruta seria muito próxima da líquida, Ou seja, do consumo. E a líquida, aliás, a líquida seria muito pequena, Porque é clímax. Então ele não faz essa referência, ele quer produtividade bruta. Se você observar L2 e L3 com relação à pluviosidade,
A pluviosidade anual, ela é igual, ó. Então, com relação ao índice, tá certo, de chuvas, tanto no local 2 e 3 é igual. Então, não é o fator que vai diferenciar, tá bom? Já com relação à temperatura, tu percebe que em L2, a temperatura ela é maior do que em L3. Maior temperatura, eu tenho maior energia cinética. Maior energia cinética até um certo limite, eu aumento a atividade enzimática. E você sabe que para que haja o processo fotossintético é de fundamental importância no ciclo C3 a ação da rubisco, que é a enzima, a ribulose bifosfato carboxilase oxidase. Então, aumento das temperaturas aumenta o grau de agitação das moléculas. O aumento do grau de agitação das moléculas aumenta exatamente a formação do complexo enzima-substrato. E no ciclo de Calvi, que é o principal ciclo responsável pela produtividade de matéria, o aumento da temperatura favorece. Então o ambiente L2 já leva vantagem aqui com relação à temperatura ao L3. Claro que se essa temperatura de L2 estivesse muito acima, né, acima de 35 graus, 36, aí a produtividade diminuiria. Porque aí a temperatura não levaria a um aumento da atividade metabólica das enzimas, e sim a uma desnaturação das mesmas. Mas note que a temperatura de L2 ela é alta, mas fica entre 26 e 27 graus aqui. Enquanto que a temperatura em L3 ela está abaixo de 25 graus. Então já leva vantagem. Quando você vai para a duração do dia, note que a L2, olha como a duração do dia é muito maior. Então se você tem uma maior duração do dia, você vai ter uma maior disponibilidade de luz. E a intensidade luminosa é um fator fundamental para a taxa fotossintética, uma vez que é o fator limitante à fase claro. Então o que a gente pode observar? L2 leva vantagem em dois importantes fatores abióticos. Quais são os dois fatores abióticos que nos permitem concluir que no local 2, no ambiente 2, a produtividade primária bruta vai ser maior? A temperatura, que é um fator crucial, certo? Tanto para o mecanismo do ciclo de Calvi, né, que seria a fase escuro, porque aumenta o grau de agitação molecular e a atividade enzimática, como também a duração do dia, que aqui intensificaria muito a fase clara por conta da capacidade que as moléculas de clorofila teriam de absorver maior quantidade de luz. Maior quantidade de luz absorvida, maior fotofosforilação. Vamos ter mais ATPs, então isso vai contribuir muito mais. Então, a nossa resposta é L2, pois no ambiente 2 nós teremos uma maior temperatura máxima, né, uma maior temperatura máxima, e também nós vamos ter uma maior duração do dia, contribuindo para uma maior taxa fotossintética, consequentemente uma maior produtividade bruta, quando comparado, por exemplo, com o L3. Correto? No item C, se houver florestas pluviais em L3 e L4, agora nós vamos comparar só o L3 e o L4, em qual delas haveria maior diversidade de seres vivos em geral? Com base em seus conhecimentos, em qual destes locais as cadeias tróficas seriam mais complexas? Justifique. Se houver florestas pluviais, certo? Florestas pluviais. Ele quer que você compare o L3 com o L4. Em qual destas haveria maior diversidade? Se você for para o L3, tá certo? Para o L4, comparando duração do dia, é igual, certo? Vai ser igual. Se nós formos, por exemplo, para a temperatura máxima, L3 tem uma temperatura um pouco maior que L4. E quando você vem para a pluviosidade, L3 é muito maior que L4. Se L3 tem uma pluviosidade anual maior que L4, certo? Se houver florestas pluviais, o que nós vamos ter? Uma maior biodiversidade exatamente em L3. Essa maior biodiversidade também encontra-se relacionado, pessoal, a uma maior complexidade das cadeias tróficas, porque quando você tem maior biodiversidade, você tem uma maior variação natural de organismos. A tua biocenose, ela é mais ampla. Uma mais ampla biocenose, você vai ter mais cadeias tróficas e as teias alimentares se tornam naturalmente mais complexas. Então a gente poderia dizer, se houver florestas pluviais em L3 e L4, por conta de L3 ter maior índice de pluviosidade, comparado com L4,
nós vamos ter maior biodiversidade. E uma maior biodiversidade vai contribuir para uma complexidade de cadeias tróficas e, consequentemente, maiores teias alimentares. Ficou claro isso? Então, olha só, no item A, o local 1, né? O local 1 e o local 4 é comparado com relação à variedade de ambientes para climas frios. Quando nós citamos, por exemplo, que devido às temperaturas L4, por ter temperaturas mais baixas, vai ter que ter animais mais adaptados a tais circunstâncias. No item B, nós temos com relação à produtividade bruta, aí você observou que o L3 tem maior temperatura, né? Aliás, o L2, né? Tem maior temperatura comparado com o L3, ó, o L2 tem maior temperatura e também tem maior duração do dia. Por isso que aqui vai ter maior produtividade bruta. E na maior biodiversidade, L3, por conta exatamente de maior índice de pluviosidade anual, que é o que você observa no gráfico de número 1. Ficou claro aí para vocês? Bacana! Se você está gostando aí, ó, não esquece de compartilhar o trabalho com os teus colegas, tá certo? Convida-os para ser nossos assinantes. E se você tiver ainda alguma dúvida, o padrão de resposta fica no link disponível para você baixar o PDF com um comentário de todas essas questões, tá certo? O nosso abraço aqui e a gente se encontra na resolução da questão de número 3 do próximo vídeo.